O silêncio que antecede a tempestade, o mundo acordou diferente. Aquilo que por décadas foi confinado a relatórios de inteligência, ameaças de bastidores e guerras cibernéticas silenciosas, finalmente rasgou o céu noturno em forma de metal e fogo. Quando os primeiros bips nos radares de defesa indicaram centenas de vetores em direção ao território inimigo, uma fronteira invisível foi cruzada. Não era mais uma milícia agindo em nome de alguém, era o Estado, era o Irã. Imagine o som. Não é o barulho de um trovão comum, é um assobio agudo, supersônico, que corta a estratosfera antes de se transformar em um clarão que transforma a noite em dia. Naquela madrugada, milhões de pessoas não acordaram com o despertador, mas com a vibração das janelas e o pavor gélido de saber que o amanhã prometido talvez nunca chegasse. O cheiro de ozônio e metal queimado não ficou restrito ao deserto. Ele se espalhou metaforicamente por todos os centros urbanos do planeta. A pergunta que ecoa de Washington a Pequim, de Brasília a Moscou, é uma só. Será que os recentes ataques diretos do Irã são um estopim para a Terceira Guerra Mundial? A quebra de um tabu decenal. O fim da guerra nas sombras durante quase meio século. O Oriente Médio viveu sob a doutrina da negação plausível. O Irã, estrategista nato, era o titereiro das sombras. Ele não disparava o míssil, ele fornecia a planta técnica. Ele não enviava o soldado, ele treinava o rebelde. Isso mantinha o mundo em um equilíbrio precário, uma paz armada, onde o sangue era derramado por intermediários. Mas o tabu foi pulverizado. Quando o Irã lança mísseis balísticos de seu próprio solo, ele remove a máscara. Ou a phaser isso, ele força as superpotências a saírem da zona de conforto diplomática. Na história, as grandes guerras nunca começam com um plano de destruição global. Elas começam com a arrogância. Começam quando um líder acredita que pode desferir um golpe cirúrgico, sem que o adversário tenha coragem de responder. Em 1914, foi o estalo de uma pistola em Sarajevo. Em 1939, foi o ranger dos tanques na fronteira polonesa. Em 2026, é o rastro de fogo dos drones iranianos. O ataque direto coloca o mundo no território do imprevisto. Se um único sistema de defesa falha, se uma ogiva atinge um centro populacional por erro de cálculo, a resposta não será uma nota de repúdio. Será o início de um efeito dominó que nenhum tratado de paz conseguirá segurar. Os três pilares do apocalipse moderno, para entendermos se estamos na antessala da Terceira Guerra Mundial, precisamos monitorar três gatilhos. Se um deles for totalmente acionado, a guerra deixa de ser uma notícia no seu celular e passa a ser o motivo pelo qual não há luz na sua casa ou comida no seu prato. O conflito no Oriente Médio é o espelho das tensões entre os Estados Unidos e o bloco formado por Rússia e China. O dilema americano. Washington está exausta, mas não pode parecer fraca. Se os Estados Unidos da América revidarem diretamente contra solo iraniano, eles estarão atacando um aliado estratégico da Rússia, o apoio euroasiático. A Rússia vê no caos uma chance de oxigênio para sua campanha na Ucrânia. A China observa, calculando o momento exato em que a hegemonia do dólar colapsará sob o peso de uma guerra de trilhões. Se Moscou ou Pequim decidirem fornecer cobertura militar direta ao Irã, o conflito regional morre e nasce a guerra de blocos. O Estreito de Hormuz menos a garganta cortada do mundo. Este é o ponto onde o brasileiro sente a guerra na pele. O Estreito de Hormuz é por onde passa o sangue da economia mundial. O petróleo. Se o Irã decidir minerar o estreito ou usar sua marinha para bloquear a passagem de petroleiros, a economia global entra em colapso em menos de 48 horas. O preço do combustível nos postos brasileiros dobraria em dias. A inflação se tornaria um monstro incontrolável. Uma intervenção internacional para reabrir o estreito à força seria o convite definitivo para o incêndio global. A escalada nuclear, o ponto de não retorno. Este é o fim da linha. O Irã está a um passo da capacidade nuclear. Para seus adversários, isso é inaceitável. Se a inteligência detectar que uma ogiva está sendo montada, o ataque preventivo será de uma magnitude que o mundo não vê desde 1945. O uso de armas táticas ou o bombardeio de silos nucleares abriria uma caixa de Pandora que a humanidade passou 80 anos tentando manter fechada. A psicologia do medo e o veredito. Até este minuto, a humanidade respira por aparelhos. Estamos em uma guerra de... O perigo da Terceira Guerra Mundial em 2026 não é apenas militar, é sistêmico. Seria a queda da internet, o fim das cadeias de suprimentos e o colapso da ordem financeira. O que separa hoje a nossa realidade atual de um conflito total
é a capacidade de contenção dos líderes. Mas a história nos ensina que o medo costuma ser mais forte que a razão. O ataque do Irã não foi apenas um evento militar, foi o toque de um despertador geopolítico que ninguém queria ouvir. Estamos todos em um tabuleiro de vidro, e o vidro começou a trincar. A vigilância não é mais apenas para os generais nos bunkers, é para cada um de nós que entende que a paz, por mais sólida que pareça, é um cristal quebrado no chão de 2026. A guerra invisível, bits, bytes e a paralisia digital. Antes que o primeiro soldado pise em solo inimigo, a Terceira Guerra Mundial já terá começado nos servidores de dados. Se no século XX a guerra era medida por toneladas de aço, no século XXI, ela é definida pela capacidade de desligar o interruptor do adversário. O Irã, ao longo da última década, desenvolveu uma das unidades de guerra cibernética mais resilientes do planeta. Eles aprenderam que não precisam derrubar um caça F-35 no ar, se puderem hackear o sistema de logística que fornece as peças para esse caça. O que acontece quando o conflito escala para o domínio digital? Ataques à infraestrutura crítica. Imagine acordar e perceber que o sistema de distribuição de água da sua cidade parou de funcionar porque o software de controle foi sequestrado, ou que a rede elétrica nacional sofreu um apagão coordenado. Isso não é ficção científica. É o prelúdio da guerra moderna. O colapso bancário. Se as transações do sistema SWIFT ou os servidores dos grandes bancos forem alvo de um ataque massivo de negação de serviço DDoS ou vírus destrutivos, a economia para o dinheiro no seu aplicativo de banco torna-se apenas um número inacessível. O pânico social gerado por um dia sem sistema financeiro é mais eficaz do que qualquer bombardeio. A guerra da desinformação. Aqui está o perigo para o cidadão comum. O uso de inteligência artificial para criar deepfakes de líderes mundiais declarando ataques nucleares ou rendições pode levar exércitos e populações ao caos antes que a verdade seja restabelecida. Na Terceira Guerra Mundial, a primeira vítima não é apenas a verdade, mas a nossa percepção da realidade. O impacto no gigante adormecido, o Brasil e a América Latina. Muitos brasileiros acreditam que a distância geográfica do Oriente Médio nos mantém seguros. O Brasil é um país pacífico, diz o ditado, mas, na economia globalizada de 2026, não existe distância para o caos econômico. O Brasil é o celeiro do mundo, mas esse celeiro depende de chaves que estão nas mãos de quem está em guerra. A crise dos fertilizantes e a mesa do brasileiro Brasil importa grande parte dos fertilizantes necessários para sua produção de soja, milho e trigo. A Rússia é um fornecedor-chave e o Irã tem buscado estreitar laços comerciais nesse setor. Se o conflito travar as rotas marítimas, o custo de produção no campo dispara. Resultado: o preço do arroz, do feijão e da carne no supermercado em São Paulo ou no interior do Nordeste sobe imediatamente. A guerra no Oriente Médio se traduz em fome e inflação dentro de nossas fronteiras. O dilema do petróleo e a Petrobras. Embora o Brasil seja autossuficiente na produção bruta, nós ainda dependemos da importação de derivados e do preço internacional do barril Brent. Se Hormuz fechar e o petróleo bater $250 dos Estados Unidos, o preço do combustível nos postos brasileiros sofreria reajustes diários. Isso paralisaria os caminhoneiros, encareceria o frete e geraria uma crise de abastecimento interna. A pressão diplomática. De que lado ficaremos? Em uma terceira guerra mundial, a neutralidade torna-se um luxo caro. O Brasil, como membro dos BRICS, tem laços com a Rússia e a China, aliados estratégicos do Irã. Por outro lado, nossa estrutura financeira e diplomática é historicamente ligada ao Ocidente, Estados Unidos da América e Europa. O governo brasileiro seria pressionado a escolher um lado. Uma escolha errada poderia significar sanções econômicas devastadoras. Uma escolha certa poderia nos colocar na mira de retaliações cibernéticas ou políticas. A psicologia do líder e o peso do botão às guerras não são feitas apenas de máquinas, elas são feitas de homens. E homens falham. Neste momento, a psicologia dos líderes é o que nos separa do abismo. No Irã, o regime luta pela sobrevivência e pela honra teocrática. Para eles, recuar sem uma vitória clara pode significar o colapso interno diante de uma população jovem e descontente. Em Israel, a segurança é uma questão de nunca mais. A percepção de que qualquer fraqueza pode levar a um novo holocausto. Nos Estados Unidos da América, a liderança enfrenta um ano eleitoral, onde parecer fraco é um suicídio político, mas iniciar uma nova guerra pode ser um desastre logístico.
Quando líderes sentem que estão encurralados, eles tendem a tomar decisões baseadas no medo da perda, e não na esperança de ganho. É aqui que o espectro da Terceira Guerra Mundial ganha corpo. Se o líder de uma potência nuclear sentir que seu regime cairá a menos que ele escale o conflito, a lógica da destruição mútua assegurada MAT pode ser testada ao limite. O veredito final: é possível evitar? A pergunta: será que isso impacta em uma terceira guerra mundial? Tem uma resposta agridoce: impacta, mas não condena. Estamos em um momento de escalada para desescalar. O Irã disparou para mostrar força, esperando que o mundo peça o cessar-fogo. O Ocidente respondeu com defesa, esperando que o Irã se sinta satisfeito com a demonstração. O problema desse jogo é que ele exige que todos os jogadores sejam racionais o tempo todo. E a história nos mostra que a racionalidade é a primeira coisa que desaparece quando a fumaça das explosões sobe ao céu. A vigilância constante que você, que está assistindo ou lendo esta narração, deve levar daqui. A Terceira Guerra Mundial em 2026 não seria uma repetição das trincheiras de 1914. Seria uma guerra de colapso sistêmico. Seria a queda da internet, o fim do combustível barato, a explosão dos preços dos alimentos e uma chuva de satélites caindo do céu. O ataque do Irã não foi apenas um evento militar. Foi o toque de um despertador geopolítico. O mundo saiu do modo de espera e entrou no modo de alerta máximo. O espectro da guerra não está mais escondido nos livros de história. Ele está refletido nas telas dos nossos celulares, nos gráficos da Bolsa de Valores e no rastro de fumaça que corta o céu do Oriente Médio. A vigilância não é apenas para os generais, é para todos nós. Clique no botão abaixo para se inscrever no canal. Ative o sino de notificações para não perder nenhum alerta urgente e deixe seu comentário. Você acredita que a diplomacia ainda pode vencer essa crise?